Fórum, vamos dar início às atividades da tarde com a apresentação do Código de Ética dos Estudantes e seus eixos. Estou aqui acompanhado, estou na presidência porque houve imprevisto no voo, eu estaria na mesa anterior, então a doutora Lia assumiu a presidência e eu estou nessa aqui agora. A nossa secretária, a professora Márcia, eu convido então os apresentadores a participar daqui da mesa. Vinícius de Souza, por favor, compareça. Matheus Belloni Torsani, por favor. Gabriel Henrique. Gabriel já está aí. Está botando a apresentação, certo, mas já está convidado. É para o lado de cá também. Lucas Martins Teixeira. Pronto. Aqui estão os quatro representantes, né? Todos participantes da comissão de elaboração do Código de Ética do Estudante de Medicina. E aqui tem alguns professores. Esse código é do estudante de medicina. Então, com a participação deles, e os conselheiros e os professores são os intermediadores. A nossa secretária, professora Márcia, já falou ali que a metodologia do encontro é que essa apresentação deverá ser em torno de 15 minutos. E as discussões estão resguardadas para os debates ao final da segunda mesa. Professora Márcia, já podemos passar, então, a leitura do currículo, por favor. O senhor Vinícius de Souza, ele é presidente da Associação dos Estudantes de Medicina do Brasil, a EMED Brasil, na gestão 2016-2017. Vice-presidente da Associação dos Estudantes de Medicina do Brasil, na gestão 2015-2016. Presidente do Núcleo Acadêmico 22 de março, 2013 a 2014. Acadêmico de Medicina do 11º semestre da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. E vice-presidente do Núcleo Acadêmico do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, de 2015 a 2016. Senhor Matheus Belloni Torsani, acadêmico do 4º ano de Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, presidente da Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Medicina, ABLAN, e vice-presidente do 5º Congresso Brasileiro de Ligas Acadêmicas, COBLAN. Representante discente na Comissão de Graduação e na Congregação da Faculdade de Medicina da USP, São Paulo. Ex-presidente do Departamento Científico e vice-presidente do 34º Congresso Médico Universitário, Comum. O senhor Gabriel Henrique de Castro Ricardo, estudante do 4º período de Medicina na Universidade Federal de Santa Catarina, coordenador regional da Sul-1 da Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina, DENEM, e representante da Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina, DENEM, na Comissão para a Elaboração do Código de Ética dos Estudantes de Medicina do CFM. E o senhor Lucas Martins Teixeira, é acadêmico da Universidade Estadual do Piauí, membro da Comissão para a Elaboração do Código de Ética dos Estudantes de Medicina do CFM, foi vice-presidente para assuntos externos da IFMSA Brasil na gestão 2015-2016 e diretor de Educação Médica da Sociedade de Acadêmicos de Medicina do Piauí, SAMP. Bem, feita as devidas apresentações, eu passo então a palavra ao Vinícius de Souza para... É o Lucas? Então, desculpa a ordem aqui. Lucas é o primeiro a apresentar. Por favor. 15 minutos, viu, Lucas? E Márcia que vai fazer. Opa, já dei um spoiler aí de qual é meu eixo. Boa tarde a todos. Eu queria começar a nossa introdução ao que serão esses eixos, parafraseando o Dr. Roberto Luiz Dávila, no prefácio da Resolução 1931, que trouxe o novo Código de Ética, o mais recente Código de Ética Médica. Ele dizia que nós temos um novo código, mas não uma nova ética. E isso se aplica perfeitamente ao nosso Código de Medicina, ao nosso Código do Estudante de Medicina, porque ele não dissona da ética profissional. No entanto, a necessidade de existir
é porque os desafios e os contextos são outros, e a gente precisa se comunicar com esses estudantes. Afinal, agora parafraseando outra sentença que foi nevrálgica que eu ouvi hoje, com o do Dr. José Alejandro disse, o código é um saco. E para os estudantes que naturalmente já são mais impacientes, com toda a sua juventude, que estão inseridos em um contexto ainda de aprendizado, que querem, são uma esponja, que querem absorver tudo, muita coisa pode passar desapercebida se a gente não fizer um esforço, não apenas para ler esse código de uma maneira técnica, da maneira técnica necessária, mas também para, daqui, das pessoas que estão aqui e das instituições que estão aqui, e primordialmente as instituições estudantis, IFMSA Brasil, a ABLAN, a EMED e DENEM, nós tentarmos polinizar essa discussão, não ficar restrita a um núcleo e fazer valer esse processo que demorou mais do que um ano de elaboração desses eixos. A gente dividiu em 6 eixos, como o Dr. Lúcio já muito bem adiantou, e o que eu vou tratar é a relação do estudante com as instituições de ensino e saúde. Eu não vou me delongar muito, são, nesse caso, 12 artigos, que a gente só vai fazer uma leitura mais dinâmica, mas a necessidade desse eixo existir é, primeiro, relação com as instituições de saúde, porque o estudante de medicina ele também faz parte, por definição, de todo o sistema de saúde, e a relação com as instituições de ensino, afinal, nós queremos também que as instituições passem a adotar esse código dentro de suas normas administrativas, para que ele tenha um peso a mais dentro da sua validade. Então, é importante contemplar também as instituições de ensino. O artigo 1º é direito do estudante defender a existência de programas de avaliação e qualificação docente, participando desse espaço para buscar o aperfeiçoamento do ensino. Nesse ponto, talvez algo que seja importante destacar é que muitas das sugestões vieram para a gente falando que é direito do estudante ter uma qualificação docente. Olha só, de fato, nós concordamos, mas esse código diz respeito à conduta do estudante. Então, o que o estudante pode fazer para ter uma qualificação docente? É correr atrás, é defender a existência desses programas de avaliações, dentro de todo um contexto que nós vamos ver daqui para frente. Artigo 2º. Cabe ao acadêmico de medicina ter ciência e aplicar as condutas de biossegurança preconizadas no ambiente de prática. Artigo 3º. O acadêmico de medicina, quando em exercício das atividades no cenário de formação ou associado sua imagem à escola médica, deve adotar postura e vestimenta segundo as normas da instituição. Aqui talvez caiba frisar que nós também recebemos muitas provocações do site do Brasil inteiro, algumas no sentido de restringir ainda mais de quais seriam esses limites de forma de se portar e de decoro do estudante de medicina. Mas nós entendemos que a liberdade individual do estudante ela deve ser respeitada quando não diga respeito à sua formação ou esteja relacionando-se à escola médica, como está no texto desse artigo. Artigo 4º. Durante atendimentos e em locais de acesso restrito, o acadêmico de medicina deve manter a identificação visível, de acordo com as regras da instituição de ensino e saúde. Artigo 5º. O estudante de medicina tem direito à liberdade de expressão, podendo questionar decisões que interfiram no cotidiano estudantil e condutas abusivas, sugerindo melhoras que julgar adequado. Ou seja, a gente resguarda ao estudante a sua possibilidade ética de buscar, de pleitear melhoras dentro do seu ensino e, quando achar que alguma conduta foi abusiva, que alguma conduta não foi condizente com a boa prática do ensino, também contestá-la dentro dos meios adequados. Opa. Travou aqui. Pronto. Artigo 6º. Cabe ao estudante buscar, junto à sua instituição de ensino, o fomento a iniciativas de apoio psicossocial com a finalidade de dar suporte aos acadêmicos em sofrimento psíquico, que é uma realidade muito presente no cotidiano estudantil, infelizmente, e um dos desafios desse código foi esse, não ser uma mera adaptação do Código de Ética Médica, mas também inserir aspectos fundamentais que permeiam o cotidiano acadêmico. Artigo 7º. É direito do estudante apontar falhas nos regulamentos e normas das instituições onde exerça sua prática,
quando julgar indignas do ensino ou do exercício médico, e não encontro do que a gente já falou. Artigo 8º. É direito do estudante de medicina procurar ter representatividade na instituição, a fim de ter garantido o direito à voz e voto, bem como participar de projetos que visem a melhoria da educação médica em sua instituição. Artigo 9º. O estudante de medicina pode recorrer às instituições competentes, a fim de garantir condições adequadas de aprendizagem em cenários de ensinos teóricos e práticos. Às vezes vocês podem estar achando esses artigos talvez um pouco redundantes, mas nós achamos fundamental que estivessem presentes todos eles, até como uma forma didática e de ressalvar, reiterar esses direitos do estudante. Artigo 10º. O estudante de medicina deve respeitar os funcionários da instituição de ensino e dos serviços de saúde. Artigo 11º. O aluno deve conhecer as funções técnico-administrativas dos funcionários das instituições nas quais está inserido, até para que você possa fazer cobranças justas. Artigo 12º. O estudante de medicina é, por definição, integrante ativo do sistema de saúde e não deve valer-se da facilidade de acesso a este para qualquer benefício próprio. Ou seja, você, por exemplo, conhece um professor, conhece um secretário, conhece um administrador, e você pula uma fila para um atendimento seu ou de um parente, algo do gênero. Nós não consideramos essa conduta ética. Foram essas as condutas a respeito da relação com as instituições de ensino e saúde. Agora vamos para o eixo 2. Agradeço a apresentação. E vamos chamar o segundo, que é o Gabriel, que vai apresentar 2 eixos. O tempo é o mesmo. Você tem PowerPoint? Sim, eu passei lá atrás. Que segue, então. Segue. Certo. Boa tarde a todos. Eu gostaria primeiro de agradecer pela presença aqui. A participação na construção desse código é muito importante de todos, principalmente a participação dos estudantes, porque esse código está sendo feito para os estudantes e ele não faz sentido por si só. Ele precisa, como o Lucas muito bem colocou aqui, eu concordo com ele, ser capilarizado, ser levado por vocês para as universidades, para que a gente consiga ter um efeito de verdade com ele. Porque o código, por si só, ele é apenas uma coleção de artigos. A gente precisa tornar isso realmente acessível para todos os estudantes, para as universidades e para todos aqueles que estejam interessados em saber qual seria, de repente, a maneira mais ética, mais correta de agir em situações que, às vezes, nos causam estranheza. Então, eu vou apresentar 2 eixos. O primeiro dele é a relação do estudante com o cadáver, que é um assunto muito interessante que causa realmente muita estranheza ainda, inclusive em estudantes de medicina. Não é por acaso, eu acho que também não é segredo para ninguém aqui, que desde muito cedo o aluno de medicina já tem a presença do cadáver no seu dia a dia. Logo que a gente entra na universidade, a anatomia já é uma matéria básica. Então, nós já começamos a entrar em contato com o cadáver. E ele tem um valor didático muito grande. E por que também não dizer um valor filosófico? Porque acredito que, para todos que estamos aqui, foi nos laboratórios de anatomia que nós tivemos as primeiras concepções mais refinadas do que é a morte, e também da própria finitude da vida. Alguns autores ousam falar, inclusive, que para a experiência do estudante de medicina, o cadáver nada mais é do que o simbolismo do seu futuro primeiro paciente. Inclusive, pesquisas feitas aqui no Brasil indicam que em torno de 80% dos estudantes de medicina acreditam que ter a presença do cadáver para estudo em sala de aula, em laboratório de anatomia, facilita muito o aprendizado. Então, dada a importância do cadáver e também das peças anatômicas na formação desses futuros profissionais, é preciso incentivar os acadêmicos a incorporar valores éticos, de modo a zelar pelo uso dessas peças, a cuidar dessas peças, a respeitar, prestar o devido respeito a esses corpos ou a representação desses corpos que outrora pertenceram a outras pessoas. Então, eu vou ler o primeiro artigo, são só 2, são bem claros. Então, artigo 13. O estudante de medicina guardará absoluto respeito ao cadáver, no todo ou em parte, incluindo peças e modelos anatômicos utilizados com finalidade de aprendizado.
Artigo 14. É permitido o uso de plataformas de mensagens instantâneas para a comunicação entre estudantes de medicina, em caráter privativo, para enviar dados e imagens referentes ao cadáver, no todo ou em parte, com a ressalva de que todas as informações passadas têm absoluto caráter confidencial e não podem extrapolar os limites do próprio grupo, nem tampouco podem circular em grupos recreativos, mesmo que composto apenas por médicos e estudantes. Então, são dois artigos bem claros, como eu falei. Um deles fala de uma coisa que já foi discutida hoje, que eu acho que está muito em voga ultimamente, que é a questão do uso irresponsável das mídias sociais, que elas trouxeram um poder muito grande para a gente, trouxeram muita informação, mas é preciso também responsabilidade na hora de usá-las. Agora, o quarto eixo, no caso, que eu vou apresentar também. Isso. É a responsabilidade do estudante com seus estudos e formação. Esse eixo é muito interessante. Ele já foi passado hoje pelo Dr. Lúcio, mas eu vou falar de novo. Basicamente, esse eixo trata de situações comuns, cotidianas na vida do estudante de medicina, que qualquer um de nós pode passar em algum momento da nossa graduação e se sente questionado sobre qual é a maneira mais correta, mais ética de agir. Ele envolve desde o crescente uso das mídias sociais, como já foi falado, como também a criticidade do aluno perante o seu currículo, seja o currículo formal, currículo oculto, e também sobre o princípio da equidade, que já foi falado, e sobre a determinação social do processo saúde e doença, que, como foi muito bem colocado mais cedo pelo Dr. Carlos Vital, a saúde, hoje, ela não pode mais ser entendida como a pura e simples ausência de doença. Ela engloba toda uma série de fatores de bem-estar sociais, socioeconômicos, que vão determinar se a pessoa realmente é saudável. Coisas como moradia, acesso à terra, acesso à educação, acesso à alimentação e por aí vai. Bom, eu vou ler então o primeiro artigo desse eixo, que é o artigo 35. O estudante de medicina não pode receber honorários ou salário pelo exercício de sua atividade acadêmica, institucional, com exceção de bolsas regulamentadas, monitorias, bolsas de estágio, outras bolsas de assistência estudantil, que são regulamentadas pelos órgãos institucionais. O artigo 36, muito interessante, muito importante nesse momento. É permitido o uso de plataformas de mensagens instantâneas para a comunicação entre médicos e estudantes de medicina, em caráter privativo, para enviar dados ou tirar dúvidas sobre pacientes, com a ressalva de que todas as informações passadas têm absoluto caráter confidencial e não podem extrapolar os limites do próprio grupo, nem tampouco podem circular em grupos recreativos, mesmo que composto apenas por médicos e estudantes. Esse artigo é muito interessante, porque já foi falado muito sobre isso hoje. Eu acho que é uma dúvida que muitos estudantes têm também sobre se comunicar com o staff, se comunicar com o colega, com a dupla do internato, o trio, informações de pacientes que sejam referentes a atividades realmente da faculdade. E imagino eu que crie realmente muito questionamento. A gente recebeu muitas ideias parecidas com essas e a gente formulou dessa forma, de maneira a não deixar dúvidas aos estudantes. O artigo 37. É responsabilidade do estudante contribuir na construção de um currículo que valorize o processo de reflexão crítica e humanística no ensino. Artigo 38. Ao estudante de medicina, cabe valorizar a compreensão da determinação social do processo saúde e doença. E o artigo 39. Ao estudante de medicina, cabe buscar uma formação que valorize o princípio da equidade, entendida como tratar desigualmente os desiguais na atenção à saúde. Obrigado. Eu agradeço a apresentação do Gabriel. O terceiro agora será Matheus, por favor. Então, boa tarde também. Eu vou falar sobre o terceiro eixo, que é o eixo das relações interpessoais dos estudantes. Para começar, vou falar um pouquinho sobre a importância desse eixo. Ele é o maior eixo do nosso código, ele tem 20 artigos, basicamente metade do código. Nosso código tem 44 artigos. E ele fala sobre as relações que o estudante tem com colegas, com funcionários, com docentes. E, para nós, temos que, basicamente, a medicina está centrada na relação entre pessoas.
e nós que somos estudantes de medicina e queremos ser médicos, é claro que temos que também trabalhar as relações entre as pessoas, para que quando sejamos médicos, tenhamos esse convívio mais harmonioso e mais fácil. Além disso, das várias propostas que a gente recebeu, várias das justificativas apontavam graves problemas nessa questão das relações interpessoais. Então, aparentemente, pelo Brasil todo, nós temos vivenciado muitos problemas nas relações entre os estudantes de medicina e docentes, e funcionários e pacientes. Então, a gente resolveu dar uma importância grande para esse eixo, porque ele é um eixo que fala sobre a vida no dia a dia do estudante de medicina. É ele que está relacionado com aquilo que o estudante faz com as outras pessoas, as relações que eles têm com as demais pessoas. E por que, então, tem um espaço no Código de Ética do Estudante de Medicina para falar disso? Primeiro porque, como eu já disse, as relações interpessoais são a condição sine qua non para que o exercício da medicina seja o mais ético possível. Além disso, a gente resolveu trazer um eixo com 20 artigos, porque ele pode trazer para nós as diretrizes de um convívio harmonioso. Muitas vezes existem muitas dúvidas de como seria o melhor jeito de conviver, como é o melhor jeito de termos relações interpessoais melhor, e a gente acredita que, tendo um eixo sobre isso, facilita essas relações. Além disso, como nós, no Código de Ética, pensamos em um código de princípios, não deontológico, nós queremos sim que ele tenha um caráter educativo. Então, nós trazemos aqui diretrizes que vão nortear as relações entre os estudantes. Então, eu vou começar a ler os artigos. Eu vou falar menos sobre os artigos, porque são 20 artigos, para a gente ter uma leitura mais dinâmica. O primeiro artigo é o artigo 15, que diz: é direito do estudante participar da recepção dos ingressantes, objetivando um ambiente saudável, congregativo, humano e não violento, respeitando o presente código e promovendo o seu conhecimento. Parágrafo único. É dever do estudante posicionar-se contra qualquer tipo de trote que pratique violência física, psíquica, sexual ou dano moral e patrimonial. Nesse artigo, a gente até teve um certo debate sobre o uso ou não da palavra trote, porque existem pessoas que dizem que o fato de não usarmos já é um fator positivo para desestimular essa prática. Mas a comissão entendeu que era importante deixar essa palavra pelo uso consagrado que ela tem e para mostrar que nós somos muito claros em ir contra esse tipo de violência universitária. O artigo 16. Os estudantes têm o direito de se organizarem em associações estudantis, atléticas, ligas, centros e diretórios acadêmicos e ou agremiações correlatas dentro de sua instituição. Artigo 17. É dever do estudante posicionar-se contra qualquer tipo de assédio moral e ou relação abusiva de poder entre internos, residentes e preceptores dentro do ambiente médico universitário. O artigo 18. Cabe ao estudante denunciar à instância competente conduta antiética e preconceituosa de acadêmicos, preceptores, docentes e demais funcionários da instituição. Parágrafo único. O estudante deve reconhecer que o preconceito no ambiente universitário é fator causal para adoecimento e sofrimento. Esse artigo foi construído com base em diversas outras propostas que a gente recebeu, que mostraram que, infelizmente, tem crescido o sofrimento e adoecimento entre os alunos de medicina, muitas vezes relacionados a questões psíquicas desses alunos. Problemas de saúde mental têm crescido muito entre os alunos de medicina, e nós acreditamos que existe essa associação entre as opressões universitárias e o que esse sofrimento possa acontecer nos alunos, além de diversos outros fatores, mas como nós demos importância para isso, também colocamos no nosso código. O artigo 19. O estudante deve respeitar as diferenças entre faculdades e seus colegas, não estimulando discordâncias ou confrontos institucionais. Isso também foi trazido em diversas propostas, porque é algo que acontece muito rotineiramente, de faculdades em que colegas de faculdades diferentes acabam brigando por conta da faculdade em si, um falando que a faculdade é melhor que a do outro, e isso é importante da gente ter no código uma restrição a isso, em caráter evidentemente educativo. Artigo 20. É dever dos estudantes respeitar a pluralidade de representatividades estudantis. Aqui a gente pode até ver, nós somos em 4 entidades diferentes. No Brasil existem diversas representatividades e a gente quis assegurar isso no código. Artigo 21. Em atividades de aprendizagem prática e ou teórica, é dever do acadêmico de medicina respeitar os professores e pacientes envolvidos e dedicar sua atenção inteiramente ao atendimento e ao conteúdo ministrado, evitando distrações com aparelhos eletrônicos e conversas alheias à atividade.
Artigo 22. É direito do acadêmico de medicina ter o devido reconhecimento em publicações científicas para as quais tenha contribuído. Parágrafo único. É vedado ao estudante de medicina declarar autoria ou coautoria de trabalhos que não possuam sua colaboração. Artigo 23. Os estudantes de medicina envolvidos em pesquisas científicas devem aderir aos princípios éticos e disposições encontradas nas diretrizes e normas brasileiras regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Aqui, inclusive, sobre o artigo 22, ele também surgiu porque recebemos diversas propostas nesse sentido, de alunos que acabam auxiliando docentes, fazem parte da pesquisa, e no momento da publicação, o nome deles não é lançado junto com a autoria do professor. E muitos que também entram como autores sem terem contribuído. Opa. Artigo 24. O estudante de medicina deve preservar a imagem do professor, solicitando autorização prévia para gravações em áudio e ou vídeo do conteúdo ministrado, não sendo permitida a sua comercialização. Artigo 25. Cabe ao estudante demonstrar empatia e respeito ao paciente. Isso é bastante claro e bastante sucinto. Artigo 26. É vedado ao acadêmico de medicina identificar-se como médico, podendo qualquer ato por ele praticado nessa situação ser caracterizado como exercício ilegal da medicina. Artigo 27. É vedado ao estudante de medicina divulgar informações sobre assunto médico de forma sensacionalista, promocional ou de conteúdo inverídico. Artigo 28. A realização de atendimento por acadêmico deverá obrigatoriamente ter supervisão médica. Parágrafo único. Os estudantes, ao realizarem exames que envolvam o pudor do paciente, devem estar sob supervisão médica presencial. Agora, o porquê desse artigo? O artigo em si está dizendo que o estudante de medicina deve ter supervisão ao realizar suas atividades. Isso não quer dizer que o médico deve estar presencialmente, junto na mesma sala, em todas as atividades do acadêmico. Ele deve ser supervisionado. Contudo, chegamos à conclusão de que, nos exames em que envolvam o pudor do paciente, o supervisor deve estar presencialmente na mesma sala para evitar problemas que envolvam o pudor e a intimidade do paciente. E é isso, a gente se baseou numa recomendação do Conselho Federal de Medicina que existe para médicos. Não existe nenhuma norma ainda no Código de Ética quanto à questão do exame do pudor, mas existem recomendações em que a gente se baseou. Artigo 29. O acadêmico de medicina deve compreender as individualidades no processo de ensino e aprendizagem de seus pares e não recriminá-los ou constrangê-los por eventuais dificuldades de aprendizado. Artigo 30. O estudante de medicina deve respeitar a privacidade, que contempla, entre outros aspectos, a intimidade e o pudor dos pacientes. Artigo 31. A quebra de sigilo médico é de responsabilidade do médico assistente, sendo este ato vedado ao acadêmico de medicina. Artigo 32. O estudante de medicina deve garantir que o paciente alcance o nível necessário de compreensão das informações comunicadas, mitigando dificuldades tais como regionalismo da língua, baixa acuidade auditiva, nível de escolaridade e doenças incapacitantes. Basicamente, o que a gente pede nesse artigo é que o estudante se esforce para que o paciente compreenda corretamente o que ele quer dizer, para facilitar a comunicação entre as partes. Artigo 33. O estudante de medicina deve escrever de forma correta, clara e legível no prontuário do paciente. E, por fim, o artigo 34. O estudante de medicina deve manusear e manter sigilo sobre informações contidas em prontuários, papeletas, exames e demais folhas de observações médicas, assim como limitar o manuseio e o conhecimento dos prontuários por pessoas não obrigadas a sigilo profissional. E é isso do eixo 3. Obrigado. Eu agradeço aqui a Matheus pela apresentação. Agora, fechando a apresentação do Código Estudante, convido aqui Vinícius, que vai fazer a apresentação dos eixos 5 e 6.
Bom, pessoal, vamos para os últimos eixos. E uma coisa que é importante desse código é que ele não é pétreo, assim. Ele, na verdade, é um empurrão para que a gente fique sempre reavaliando a ética dentro da formação do estudante, assim como o conselho está sempre reavaliando a ética dentro da atividade médica. Por isso, eu coloquei algumas situações que eu acho que são importantes para a gente seguir reavaliando cada eixo. Nós não nos tornaremos mais sábios enquanto não aprendemos que muito do que fizemos antes era pura tolice. Então, a gente tem que estar sempre reavaliando o nosso código. Eu não tenho aqui. Vamos falar do eixo 5, que é a relação do estudante com a sociedade. Qual a importância desse eixo? O estudante, como profissional médico, é um formador de opinião, tanto pelo alcance que ele tem no seu trabalho no dia a dia, como na importância que ele tem no sistema de saúde em que ele faz parte. Então, o artigo 40, que é um artigo essencial, ao nosso ver, cabe ao estudante defender o acesso universal à saúde, entendendo que esse é um direito fundamental do cidadão, como já tem a premissa da Constituição. Artigo 41. É dever do estudante de medicina agir de forma solidária e respeitosa com as pessoas, a instituição e as normas vigentes, valorizando atitudes e medidas que beneficiem o crescimento coletivo. Como eu já tinha falado antes, nós temos um papel fundamental na sociedade, temos que tomar posse dele. Artigo 42. O estudante de medicina é formador de opinião e deve fomentar o desenvolvimento das relações interpessoais entre discentes, docentes, funcionários, comunidade e pacientes, visando também o estímulo à prevenção de doenças e melhoria da saúde coletiva. Artigo 43. O estudante deve reportar-se ao médico supervisor em caso de recusa de atendimento pelo paciente e ou seu responsável. Isso foram várias sugestões que nós recebemos sobre como o estudante deveria se portar em algum tipo de exame que o paciente se recusava a ser feito pelo interno ou pelo próprio acadêmico. Então, nós achamos que seria muito importante colocar aqui. Continuando para o nosso próximo eixo, uma coisa muito importante que a gente recebeu nas nossas sugestões é que seria muito difícil fazer um código que fosse só de direitos e não de deveres. Ao mesmo tempo, não há quem legisle sobre o estudante, então os deveres podem ter uma interpretação errônea. Então, nós acreditamos que o balanço entre isso é que tem que ser formado em preceitos éticos. O código é o orientador da conduta estudantil, não uma legislação sobre o que deve ou o que não deve ser feito durante a faculdade de medicina. Vamos para o último eixo do nosso código, que é a relação multiprofissional. Artigo 44. O estudante de medicina deve relacionar-se de maneira respeitosa e integrada com estudantes de diferentes graduações, buscando fomentar desde o início de sua formação o trabalho em equipe. Nós vivemos e trabalhamos num sistema único de saúde que depende completamente das outras profissões para o seu bom funcionamento. Inclusive, nós presenciamos durante a formação que as unidades de saúde, hospitais em que o trabalho multiprofissional não é bem realizado, quem mais sofre é o paciente. Então, nada mais ético do que nós lutarmos por isso. Artigo 45. O estudante de medicina deve respeitar a atuação de cada profissional no atendimento multiprofissional ao paciente. Artigo 46. O estudante de medicina deve alertar, de forma respeitosa, qualquer profissional de saúde quando identifica alguma situação que julgue oferecer risco potencial à segurança do paciente. Artigo 47. O estudante de medicina deve entender a importância de participar de atividades multiprofissionais e reconhecer suas próprias limitações. No sentido de que foi falado hoje cedo, o Código de Ética de Estudante de Medicina é para o estudante de medicina, assim como o Código de Ética Médica é para o médico. Os códigos de éticas das outras profissões são feitos para as outras profissões, então nós não podemos querer abarcar todas elas na nossa formulação e sim cuidar mais da nossa casa, da nossa medicina. Por fim, acabando o código, eu acho que uma coisa muito importante, eu coloquei essa citação para finalizar, que é difícil imaginar uma maneira mais perigosa de tomar decisões do que deixá-las nas mãos de pessoas que não pagam preço por estarem erradas. Nós, como estudantes de medicina, vamos pagar pelos nossos erros em relação à ética que nós temos com o nosso paciente, com a nossa formação. Nós, como médicos, vamos pagar muito mais pelos nossos erros em relação ao nosso paciente, ao nosso sistema de saúde. Nós temos que começar a cobrar o mesmo tipo de pagamento dos nossos políticos, sejam eles ministros ou qualquer outro cargo que ocupem. E isso também faz parte da nossa ética desde agora como estudante de medicina. Muito obrigado. Eu agradeço ao Vinícius. Bem, os 4 participantes aqui da mesa, todos os estudantes, a professora Márcia fez a apresentação, então eles apresentaram o código, a minuta do Código de Ética do Estudante de Medicina. Como foi dito no início da sessão,
os debates ficam resguardados para após a mesa a seguir. Por favor, quem tiver suas anotações, seus questionamentos, guarde aí para depois dessa outra mesa. Eu passo aqui a palavra à professora Márcia para entregar os certificados e a gente concluir essa mesa, por favor. Bem, já todos aqui devidamente, já contemplados com o seu certificado e com as apresentações, cumpriram o tempo, eu então encerro esta mesa, convidando desde já a doutora Rosilane das Mercedes Rochas, conselheira federal, para presidir a próxima mesa, que diz respeito à apresentação de casos reais de simulação e aplicação do Código de Ética dos Estudantes de Medicina. A seguir, acontecerá então os debates. Muito obrigado.